Muito bem, nós estamos de volta com o nosso terceiro episódio da nova temporada. Aliás, é o segundo episódio, né, Sérgio? Segundo episódio da nossa nova temporada 2026 do podcast Triunfantes. Aliás, quando a gente fala de podcast Triunfantes, a gente quer chamar você não só para estar assistindo e, lógico, fazer o triplo C, né, curtir, compartilhar o nosso podcast, mas também que você acesse as nossas plataformas e você precisa ajudar a gente, ajuda aí. Acessa lá no seu Instagram, @triunfantespodcast.com. Aliás, não tem o .com, né? @triunfantespodcast. E você vai não só acompanhar os nossos episódios, mas você vai poder participar. Como a gente tem dito, a ideia é a gente criar essa comunidade. Ano passado nós começamos o projeto, tivemos lá em dezembro de 2025, durante algumas semanas ali, a maior audiência de podcast no estado de Rondônia, comprovado pelos números analíticos, né? E aí a gente falou assim, poxa, realmente é um negócio para a gente fazer, né, Alex? A gente falou, não, vamos lá, 2026 vamos continuar. Graças a Deus por isso, muito bom você estar aqui com a gente. Aliás, eu não faço nada sozinho, além do Alex, que nós temos a nossa parceria aqui para o estúdio. Eu tenho o meu... diz que é o Batman e Robin, mas eu prefiro não decidir quem é o Batman e quem é o Robin, que é o Sérgio Augusto. Sérgio, mais uma vez estamos juntos aqui, que bom nós podemos estar juntos. E hoje, nesse episódio, a gente está recebendo o secretário adjunto da Casa Civil, hoje, do governo Coronel Marcos Rocha, que já foi secretário da Casa Civil outrora, e que já foi um monte de coisa, né? E aí o pessoal fala, às vezes, o Carlos Magno, aquele que foi deputado federal, o pessoal mais experiente fala, não, aquele que foi prefeito, e o pessoal não conhece a história, e hoje a gente vai conversar com o Carlos Magno. Primeiro, Carlos, o meu amigo, que bom a gente poder estar junto hoje aqui nessa mesa. A gente participa de algumas mesas no trabalho, e muito bom hoje poder partilhar esse momento contigo. E a gente queria começar, como normalmente a gente apresenta os nossos entrevistados, quem é, para você mesmo, né? Por você mesmo, quem é o Carlos Magno? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Luiz Fernando, Sérgio, para a gente fazer esse bate-papo, para a gente revelar algumas coisas que ainda não consegui fazer isso ao longo dessa caminhada, dessa vida pública, né, que nos traz, assim, a cada dia novidade, aprendizado, apesar da minha carreira política de quase 45 anos de vida pública, eu ainda estou aprendendo a cada dia, né, principalmente com os mais jovens que vêm numa nova etapa de vida, né? Então, para mim é um prazer sempre estar aqui. Eu sou Carlos Magno, pai de 4 filhos, casado com a Dayana Pedrotti, né, que é minha companheira, e sou técnico agrícola. Cheguei no estado de Rondônia em 1978, convocado naquela época para assumir função pública na área do setor primário. Naquela oportunidade existia por parte do governo federal, ele criou um programa, né, de implantação de áreas de produção de seringa, porque existia uma atividade aqui na Amazônia. Quando foi convocado na Segunda Guerra, os pracinhas para Rondônia, eles vieram para cortar seringa, para preparar nas matas, né? Então, por isso, Rondônia começou com seringais, com seringueiros, com seringalistas, né? E o governo federal tinha preocupação de ter uma produção maior, né? E o Rondônia foi escolhido, o IACRE, para implantar o programa que era o Superintendência de Desenvolvimento da Eveicultura, que era a cultura da seringa. Uhum. E eu vim para trabalhar na produção de mudas de seringa aos 19 anos incompletos, né? Uhum. Numa missão numa aventura que realmente foi um desafio, não só para mim, mas para todos, que a partir de 1970
como Canuto e outros profissionais, vieram aqui implantar o que é hoje realidade nesse interior de Rondônia, no setor primário, a produção do setor primário, os distritos, municípios, enfim, tudo começou com essa iniciativa do governo federal de expandir a fronteira e abrir a fronteira no norte do país e fazer daqui o que nós temos hoje, essa realidade de um estado pujante, produtivo, de resultado que não só no norte, mas no país hoje é reconhecido, gerador de emprego, de renda e de economia, contribuindo também com o nosso país. Com certeza. Aliás, o senhor está falando que chegou aqui em 79, então o senhor chegou de algum lugar. De onde é que o senhor veio? Eu vim de Coromandel, Minas Gerais, recém-formado, procurando emprego. Coromandel, Minas, é? É a terra do Goiá, que era um compositor muito de músicas sertanejas. E assim, naquela oportunidade eu tinha duas opções. Eu fiz um concurso para Bahia, para Ematé, ou vir para Rondônia, né? Eu mesmo com a minha inexperiência ainda, porque eu fui interno, eu fui aos 16 anos, eu entrei no colégio agrícola interno, né? Não conhecia nenhuma cidade grande, não conhecia nem capital, fui para o interiorzão de São Paulo também, para estudar interno. E de lá aventurei para vir para Rondônia, porque a Bahia já estava há quantos anos, né? E certamente Rondônia era uma oportunidade que era... Mas alguém chegou para o senhor e falou assim, vai para Rondônia que é legal? Alguém deu essa Não, ideia? foi o contrário. Minha mãe, quando eu optei para vir para Rondônia, ela falou, meu filho, mas a Bahia é muito mais minhas irmãs e tudo, e foi um choque muito grande. Mas assim, eu fui mochileiro, naquela época a gente estudava numa situação muito difícil financeiramente. Minha mãe foi pai e mãe, né? E a gente pôde naquela oportunidade andar de carona, aventurar. Se queria passear nas casas dos colegas, era de carona, era pedindo carona e pedindo o que comer para quem dava carona pra gente, né? Era uma aventura, e eu acostumei na dificuldade. Rondônia não foi desafio para mim tão grande, porque a gente já vivia numa condição bem difícil, né? Porque eu fui órfão aos 12 anos e realmente eu era o homem da casa, né? Eu tinha 5 irmãs e eu apenas de homem, então eu fui o homem da casa, então aprendi a viver muito cedo. Imagino. Só o comecinho da história, né, Sérgio? A gente estava falando aqui fora do ar que você conheceu o Carlos Magno, ele tinha um outro visual naquela época. Como é que era? Muito mais cabelo e pretinho. Cabelo pretinho, uma pessoa assim que a gente aprendeu a admirar muito, porque até hoje, quando fala o nome do Carlos Magno, ele ressoa em Brasília. Eu estive em Brasília há pouco tempo. E quando fala o nome do nosso querido Carlos Magno, a primeira pessoa, todo mundo pensa assim, é o secretário de Agricultura de Rondônia. Aí eu tenho que explicar que não, que ele é o secretário adjunto, com muita honra, juntamente com o Elias Rezende, aqui na Casa Civil, e fazendo um trabalho maravilhoso, porque ele trabalha diretamente com aquele que conhece a causa, que é os prefeitos, né? Mas uma coisa, a luta que esse homem fez com o pessoal da Emater, do INCRA, a coisa que mais me marcou foi que em 1994, quando ele, deputado estadual, chamou para si a briga contra um Planafloro, 24 deputados, todo mundo sorrindo para o Planafloro, e esse homem levantou a bandeira da agricultura, não contra o regime da preservação da natureza, mas em favor da agricultura, da pecuária, e ele ficou um pouco isolado. E eu admirei muito isso nele. E o que é mais bonito que eu sempre vi, ou ele era com a pasta, aquela famosa pastinha dele, e com caderno, que até hoje, se você pegar, não sei se ele coleciona, deve ter um baú de uns 10 mil caderninhos. Ele anota nome e telefone e chama a pessoa até hoje
pelo nome. Ele me conheceu, eu tinha 23 anos de idade. Ele me chama até hoje. Onde for que ele me encontra, ele me chama Sérgio. É verdade, eu não adaptei muito com... Eu tenho um celular, né? Eu fui prefeito, fui secretário de Casa Civil, fui diretor de faculdade e eu não consegui ainda ligar um computador. Meus negócios é tudo no papel, né? Então, assim, eu fico mais confortável, sabe? E você exercita mais a mente, sabe? Você desgasta menos emocionalmente. E eu e minha irmã, às vezes minha esposa sabe que às vezes eu lembro de um amigo de madrugada, eu vou lá, escrevo, levanto, escrevo o nome dele, que amanhã eu tenho que ligar para ele. Às vezes tem muito tempo. Então, esse negócio de escrever te traz essas oportunidades que, se você for para o eletrônico, você não consegue. Você fica com preguiça de levantar, ligar um computador, não sei o quê. Eu não, minha anotação tá ali, eu ando no bolso, com a agenda na mão. Um monte de agenda. Ele sabe, Aliás, falando nisso, eu queria que o senhor contasse uma curiosidade para o pessoal que está nos assistindo aqui. Me disseram, né, que tem gente fazendo aposta de engradado de cerveja que o senhor vai retornar a ligação. É verdade? Como é que funciona esse negócio? Eu tenho que entrar nesse bingo também, a gente tem que entrar nesse bingo. Eu recebo, assim, muitas manifestações diárias, né? Eu tenho... Pode falar a quantidade de ligação e mensagem diária que você recebe? Eu tenho 9.000 e... Quanto é, pastor? 9.000 e alguma coisa de contato no meu celular. Eu nunca deixei de atender um telefone. Se eu deixo até 1h, meia-noite, 1h, eu estou respondendo tudo que eu não dei conta durante o dia, né? E como eu tenho um filho com problema, eu tenho um filho hemofílico, já está com 40 anos de idade, já passou por ter implante de prótese de joelho já, então é uma luta danada, mas por ele ter e por você ter filho longe também, eu não desligo o celular, né? Porque às vezes ele toca meia-noite, 1h da manhã, eu atendo. Aí às vezes tá os colegas no bar falando, acabei de ganhar 5 caixas de cerveja, que eles falaram que você não ia atender, que não sei o quê. Então tem muita gente ganhando as apostinhas aí, enquanto eu tô descansando, me perturbando para ganhar essas apostas aí. Mas assim, minha vida toda foi assim, né? Na minha vida toda isso não faz diferença para mim, né? Eu vou te confessar, eu tô com 50 e 17 anos, então quantos são? 67 anos. Eu gosto de falar que eu tô com 50 e 17, porque vai que nego entende 57. Amei. Mas assim, a gente vai indo né? Vai cansando, porque a idade vai chegando. Não que eu me sinta um idoso, de maneira nenhuma, né? Eu puxei minha mãe, eu falava assim, mãe, vamos lá dançar já com seus 80 anos, vamos lá, eu vou dançar com a senhora. Ela gostava muito de dançar, como eu também. Eu queria levar ela nos idosos lá para dançar, porque lá tinha música durante o dia, né? Tudo. Não, meu filho, essa é a Dona Irene. Eita, ela gostava de dançar, hein? Eu conheci ele aí, o cabelo pretinho. Mas assim, ela falava, não, meu filho, vamos aí em qualquer salão aí, qualquer bailão. Eu não sou idosa não, eu não vou não. Então, assim, é isso. Você falou um detalhe do Planafloro. Sim. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Porque eu como... cheguei praticamente no início de tudo, vi isso aqui, eu via naquele momento, assim, eu não vou dizer assim que foi um recurso extremamente mal investido, não é isso. Com aquele dinheiro pôde abrir os núcleos rurais, as estradas rurais, veio desenvolvimento, mas veio um comprometimento, como era um recurso do Banco Mundial, eles tinham a exigência da questão ambiental. Então, naquela época, a gente não tinha ainda, Rondônia não tinha descoberto, entendeu? Diversas regiões, né? Já tinha áreas indígenas definidas, já tinha algumas áreas destinadas
O próprio Canuto já tinha, nos seus projetos de assentamento que ele acompanhou, já tinha deixado algumas reservas ambientais. Mas hoje nós vivemos, quando veio o zoneamento, eu achei muito precipitado, sabe? Nós tivemos Machadinho, são, não sei quantos tem hoje, mas na época implantaram 17 projetos de assentamento em Machadinho, com reserva em bloco, e até hoje você tem problema de documentação, porque um engenheiro do Planaflora fez do Polo Noroeste, Planaflora, não sei, e fez um parecer de que as terras de Machadinho não eram agricultáveis, né? Então naquela época houve uma paralisação na documentação das terras em razão desse parecer. Então, assim, hoje se discute, já fizeram uma reaproximação, se discute outra reaproximação, essa coisa, mas aí já vem essa pressão ambiental, sabe? Eu acho que Rondônia precisa manter, né, o que nós temos aí. Eu acho que essa questão das invasões, a incapacidade do poder público em preservar suas unidades de conservação faz com que nós vivamos hoje esse problema que nós estamos vivendo, entendeu? De ocupações irregulares, onde depois de 20, 30 anos vem se discutir agora que o produtor não pode ficar lá. Isso é complicado. Então nós precisamos de uma discussão mais técnica, tirar isso um pouquinho da área política e trazer a nível técnico, com o Ministério Público, do Meio Ambiente, com os interessados do poder público em preservação, em manter algo que possa dar segurança climática aí, porque não adianta debitar para nós aqui algo que está defasagem no restante do país. Não dá para você sacrificar o povo do estado de Rondônia, que veio com um objetivo aqui. Ele foi convocado por outro objetivo, veio para abrir mesmo aqui, para produzir. Então, essa coisa, quando surgiu o Planaflora, tudo, eu achava que essa discussão, como deputado, que ela devia estar mais aprofundada, sabe? Não podia ser naquela correria, essas coisas que é feita assim, muito na correria, você acaba atropelando o processo. Hoje você vem com o Código Florestal, que inclusive eu era deputado federal quando foi aprovado, foi uma luta para a gente conseguir o mínimo que nós conseguimos aí, né? A forma que veio, e a gente continua, as instituições públicas não tendo perna para alcançar a evolução da produção, para estagnar o processo, para legalizar a atividade, então o poder público está sempre caminhando atrás do produtor rural. E aqui não, aqui surgiu o seguinte: eu sou contemporâneo disso. O INCRA chegava, demarcava, fazia topografia, você entregava a terra na picada. Entendeu? O INCRA chegava primeiro, dava o suporte e você entregava na picada, depois que veio os benefícios de estrada, de tudo. Nós viemos já 1970 para hoje, quantos anos? 56 anos praticamente, nós passamos. Então os filhos de produtores cresceram, nós temos um INCRA com a dificuldade, agora o Flávio à frente está dando uma dinâmica diferente no INCRA, assim, tá fazendo um trabalho em parceria com o governo do estado, com o próprio IFRA, para regularização fundiária. Nós temos uma portaria hoje que desburocratizou esse processo de regularizar, né, os produtores rurais em suas propriedades. Tudo isso fez com que nós tivéssemos essa situação que você tem hoje, essa queda de braço entre a produção e quem preserva. Nós precisamos buscar um meio termo para a gente descobrir e implantar o que realmente Rondônia, no seu estágio, na sua fase que está, né? Você dá uma estabilidade para o nosso produtor rural produzir com sustentabilidade, né, com produtividade, agregar valor na produção. Você precisa industrializar o estado a partir de agora, né? O governador Marcos Rocha trabalhou isso muito bem, a produção, divulgou tudo.
Hoje a nossa matéria-prima é de qualidade, entendeu? Só que nós precisamos processar essa matéria-prima, tirar o atravessador do meio e agregar valor no produto para que o produtor possa ganhar mais. A gente conversava esses dias com o pessoal da ProSoja. E a gente tem hoje Santarém, por exemplo, com aquele problema de congestionamento, de super... como é que é? É o porto de Ipiriti... esqueci lá no estado do Pará. No Pará. E a gente está tendo uma super safra, a gente está tendo uma safra grande e a gente não está conseguindo escoar essa produção por diversos desafios que a gente tem logísticos. Como é que você pensa, Carlos Magno, sobre esse desafio logístico que a gente tem hoje? Como é que o senhor está avaliando junto com o setor produtivo, aquela coisa de... Nós tínhamos praticamente 50%, 60% da produção no Cone Sul. Agora nós temos uma região que pega ali da metade do estado para Porto Velho, né, em direção a Porto Velho, que tem já essa produção. E aí ferrovia, essa coisa toda. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu lembro quando eu era secretário de Agricultura, o frete era um dos problemas que nós tínhamos nos produtos de insumo que você utilizava para produção no campo. O adubo era às vezes o frete era um custo muito alto. Eu vou dizer do adubo aqui. Eu fui atrás de alguém que podia processar esse adubo aqui, porque vem por água aqui, né? Então você tinha que ter como a Fertipar tem no Paraná e em outros lugares, ter alguém que pudesse construir uma indústria aqui que poderia produzir esse adubo aqui, entendeu? Mas aí na época falava que a área plantada, naquela época era negócio de 50 mil hectares, parece, na minha época, em 2008, por aí, que não tinha consumo suficiente para um investimento desse. Hoje eu acredito que tem. Hoje eu acredito que tem a necessidade, já tem produção para justificar o consumo desse insumo, para justificar uma misturadora de adubo aqui, para que você possa diminuir esse custo, né, de você... E a questão também da indústria para processar o produto nosso, a soja, por exemplo. Nós não temos, ela sai toda em grão daqui, entendeu? E para o consumo interno ele vai para fora e volta no produto final para consumo, entendeu? O arroz nosso era assim, entendeu? Vinha no Ouro Preto que o diga, né? Então assim, Ouro Preto. hoje você vê, nós estamos com 3 indústrias de arroz aí muito grande no estado, e naquela época nós fizemos uma alteração na legislação com relação à tributação e deu uma dinâmica nessas indústrias muito grande. Então Rondônia está na fase da industrialização. O próximo governador, o governador Marcos Rocha, deixou o estado para que possa realmente nós termos essa condição. Agora nós temos a logística das estradas, porque a gente não estava preparado para isso. Eu fui secretário de Agricultura aqui em Porto Velho. Porto Velho, eu fui do estado em 2008 e fui de Porto Velho agora 2023 e 2024, na gestão do Hildo. Eu mexia com as estradas rurais, entendeu? Eu recuperava as estradas rurais. 730 mil metros Daqui quadrados. a 3, 4 anos, você não consegue fazer mais ponte de madeira, você não consegue... E aqui que esse volume hídrico que tem aqui, no entorno do Madeira aqui, né, dos afluentes aqui, isso é uma preocupação muito grande, porque a expansão da área de plantio de grãos em grande escala em Porto Velho está expandindo aí para dentro de forma muito avançada. Deu um tempinho por causa da crise que está vivendo o setor, né? Mas assim, foi muito rápido. Porto Velho era o município Final do contra-cheque. Eu era do governo, era do contra-cheque. Despertou de uma hora para outra. Hoje nós já estamos despontando como os maiores produtores de carne, de grãos, entendeu? Em área plantada. É impressionante. Então,
O que nós precisamos fazer? A malha viária nossa não é suficiente para atender. Nós temos essa questão da logística de plantas para secagem do produto, não é suficiente. Esse é um problema no Brasil todo. Você vê o Porto de Santos, esses portos todos lotados. Essa questão do Pará, o que vai acontecer? Vai chegar no barranco aqui em Porto Velho. Essa fila lá em Ibirituba. Não é Itacoatiara. Não. Não. É o norte do Pará. Itacoatiara é Amazonas. Também senhor, é o Porto. Com toda a experiência como prefeito, como deputado estadual e deputado federal, quando assumiu a Casa Civil, o senhor assumiu uma pasta na parte da criação das usinas. E o senhor sabia muito bem as questões ambientais, o que era processual favorável ao nosso Estado, tanto que o senhor pontuou. E uma das coisas que o senhor conseguiu, já não foi nem no Estado, foi a nível de Brasília, foi uma equipe técnica sua que provou a necessidade do amparo legal para que as empresas pudessem crescer. E hoje, se está saindo a ponte da Bolívia através de Guajará-Mirim, foi através de um parecer da equipe técnica quando ele era da Casa Civil. Muita gente não divulga isso, mas foi Carlos Magno. E tem um sonho hoje do prefeito Fábio Omar de Costa Marques, também vai pegar esse gancho do porque a gente pegou algo de uma pessoa que tinha muito conhecimento, que era o Miguel de Souza. Sim, que na época do governo Bianco, ele trabalhou isso muito, então ele deixou isso muito bem encaminhado, sabe? Sim. E ele muito competente, da Fiero, e fez um trabalho sensacional. Depois teve a oportunidade de vir para dentro do governo como vice-governador, como secretário, depois foi deputado federal, contribuiu muito para essa realidade que nós... Então, Rondônia é isso, a cada vez é isso. A gente, por exemplo, ontem a gente estava no café, você estava até ouvindo, a gente estava discutindo com o Vitor, que é secretário executivo das ProSoja. Por exemplo, se você for fazer viabilizar, que é outro problema também, nessa BR-364 da forma que está, se for fazer uma linha de ferro para optar, transportar esse grão, ele deu uma ideia, tem que ser daqui para Vilhena, não de Vilhena para cá, entendeu? Ferrovia para você ter condições de você fazer a lógica que você tem que ter, porque se transportar de Vilhena até o meio do estado. Até o meio do estado, quantos quilômetros dá? Dá 400 quilômetros. Aqui dá 200. Se você pegar de Ariquemes para cá, a área plantada já supera e muito a área do Cone Sul e muito. Daqui até Rio Branco. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Essa é uma visão futura do nosso estado, né? Eu acho que o estado é um estado sólido economicamente, né, gerador de emprego, de renda. O governo do Marcos Rocha, que essa política dele de descentralizar recursos, de ser um governo municipalista, ele estruturou bem os municípios, né, ele aplicou políticas públicas não só com a ação do Estado, mas repassando recursos aos municípios para que eles criassem infraestrutura melhor, apesar que o governo melhorou toda a infraestrutura do governo em termos de condições de trabalho dos funcionários no interior, cada secretaria investindo na segurança, enfim, em tudo isso, o salário do servidor. Então o Estado está em condições realmente de o próximo governo pegar um Estado que possa realmente... Existe, na verdade, precisa haver um diálogo institucional para você discutir o Estado, né? Vamos ver onde está o recurso, onde pode melhorar, onde pode contribuir mais, porque... Não pode só o executivo carregar esse fardo, é preciso distribuir ele dentro da Assembleia, dentro do Tribunal de Contas, dentro dos poderes, todos que juntos pode fazer. As instituições estão elas solidificadas, solidárias também, as ações do Estado.
essa relação institucional precisa continuar harmônica como está aqui, né? Nós estamos vivendo aí no país uma situação completamente adversa. A gente está vendo que a nível de país a gente não está encontrando mais a gente que tem uma crença, que conhece a palavra, a gente está vendo que está se cumprindo, mas que só Deus mesmo para salvar a gente, que não está sobrando ninguém para poder Tá difícil. acudir o povo brasileiro, né? verdade. Então, essa é a realidade nossa. Eu acho que É. nós estamos num paraíso. Nós estamos. Quando a gente fala de Rondônia para os outros estados, eles falam, mas vocês estão no paraíso aqui ainda, né? Apesar de todos os nossos desafios. Aliás, como um dia a gente falou numa entrevista, uma vez lá em São Paulo, com o José Serra, né, em 2007, e aí os técnicos dele, o Nelson Boto, que era um secretário executivo lá de Relações Institucionais, estava meio que tirando sarro. Estava eu e o Edgar, não sei se o senhor lembra do senhor Edgar Menezes, um baixinho, que era engenheiro florestal. Ah, tá, lembro. O senhor Edgar foi meu chefe, foi o primeiro chefe no estado. Aí, ele trabalhou até pouco tempo, né? Sim, se aposentou recente. Um abraço para ele, se estiver nos assistindo, é muito querido. Aí, estávamos nós lá. Trabalhava na Sedan, né? Na época ele trabalhava comigo na CEAPS. Aí depois ele foi adjunto, inclusive. E aí o pessoal olhava pra gente e dizia, porque vocês... Uma hora eu fiquei um pouco irritado. Naquela época a gente é mais novo, fica irritado mais fácil, né? Eu disse assim, porque vocês têm 400 anos, né? A gente tinha começado ontem. Então, assim, realmente tem muitos desafios que, com o tempo, nós vamos alcançar. Agora, quando a gente olha para trás, eu acho que a gente caminhou bem até aqui, né? Não, foi muito rápido, foi muito rápido. E... coisas sendo aprendidas assim no laço. Agora, o melhor disso tudo que eu acho, assim, que eu fico realizado, sabe? Que é diferente, a gente faz parte dessa história, né? Deus oportunizou isso pra gente. Pouca gente tem essa oportunidade, sabe? Nós vivenciamos isso aqui em Rondônia, né? Então, nós estamos vivos ainda para contar alguma história. Você pega o Canuto nos seus 84 anos, se não me engano. E contando história e lembrando de momentos, né? A minha esposa fala assim, Carlos, você tem que escrever um livro, porque eu vivi nesse mundo político. Eu falei, olha... eu posso até escrever, mas você vai publicar depois que eu não posso publicar antes não, porque eu vivenciei tanta coisa nesse meio político, nesse meio que eu não posso publicar não, porque senão muita gente vai ficar com raiva de mim. Vamos ver as fotos? Vamos lá. Vamos mudar aqui um pouquinho. Deixando claro aqui, que, olha só essa família. O que você pode falar dessa foto? Isso aqui, ó, esse daqui para lá é o Cadu, né? O Matheus, a Dayana, o meu neto Dudu fez 19 anos essa semana, a Laurinha, o Dudu é filho do Bruno, aquele último lá, né? Esse careca aí, você pode ver que todo mundo tem cabelo. Eu é por causa dos remedinhos que eu tomo, os negócios que eu tomo aí, os problemas de saúde. Mas ele é o único que... Meu genro, a Bárbara, que é a mais velha, né? Sim. O Bruno está em Brasília, no IBAMA, concursado. A Bárbara é concursada do Ministério Público em Brasília. O Cadu é advogado aqui, filho daqui, né? Advogado. O Bruno é engenheiro civil. É lá de... O Matheus é engenheiro civil, o Bruno é biólogo, a Bárbara é advogada também. A Dayana é advogada e meu neto tá entrando na faculdade. Sem diploma não entra na foto. E esse aí é o Nicolau, meu cachorro que foi atropelado ali na Duque Caxias, né? Final do ano passado. Labrador. Lá. Não, era um show. O show. E esse é o avô, né? Assim, os filhos amansam a gente para os netos montar, né? Tá aí, ó. Só que não pode aparecer mais não, hein? Que... Olha aí. Eu apronto mesmo. Aí, ó. Olha que sorriso gostoso. Essa netos, é a alegria, cara, né, Carlos? Quantas vezes a gente vê o Carlos dizendo, não, eu vou lá com os meus netos e fala com os netos, aquela coisa toda. Descobrir
essa experiência como avô, como é que tem sido para você? Ah, não, isso eu lembro, são fases da vida, né? Eu lembro quando eu casei, minha filha hoje tem 44 anos. Ela, quando ela chegou, pai, eu tô namorando. Foi um baque para mim que eu não estava preparado de jeito nenhum. Então, cada fase da vida é uma fase que você vive, né? E que você vai construindo sua vida, vai adquirindo experiência. O direito que Deus dá pra gente de ter um neto, isso é diferente, né? Quem é esse que tá orando à beira da Isso aí é a minha jabuticaba? paixão, né? A tal da jabuticaba. Essa eu ando longe atrás dela. Olha só essa foto, Aí cara, que massa. eu já não aguento. Essa é uns Sandália, pezinhos de bermuda. jabuticaba lá em casa. Quando ele carrega, eu puxo o banquinho. Isso é quase terapia, né? Eu almoço, eu janto, minha paixão é essa fruta, o jabuticaba. Te decepciona muito, meu secretário, você vê um vídeo de uma criança, um pré-adolescente com 12 anos, olhando para um pé de banana, olhando para o cacho, falando: mãe, isso é uma jaca? Hoje um dos grandes problemas nos Estados Unidos, que hoje a carne lá, a produção já não é tão grande, foi devido à sucessão que não houve na produção no campo, entendeu? Isso encareceu. Hoje tem muita família que tem essa tradição de produzir, mas que não vai ter sucessão. Isso faz com que isso vai criando um problema futuro na produção de alimento, né? Como está nos Estados Unidos. Então, é a mão de obra que você não vê mais, entendeu? Pelo menos, eu tive uma atividade na minha pequena propriedade de leite há 30 anos. Eu tive que parar por causa de mão de obra. Ouro Preto? Eu tive que parar de produzir leite por causa de mão de obra. E ninguém substituiu eu na minha propriedade. Ela passou a não produzir leite. Então é assim, Rondônia já foi o maior produtor de leite, o terceiro maior do país. Hoje não, entendeu? Nossa, a bacia Maior de leiteira. Rondônia. A bacia leiteira reduziu muito. A mão de obra, o preço, a relação com Dos laticínios, né, dos também. laticínios, ela é muito ruim, entendeu? Hoje a solução para Rondônia é a hidrovia? O senhor vê isso como uma grande possibilidade de melhorar o escoamento do material, não só... Não fala, já chega essa... Eu estava numa reunião em Brasília, quando a bancada se posicionou, eu fiz questão de ir nessa reunião, Uhum. onde toda a bancada se posicionou contra a hidrovia. Nosso rio é navegável, nosso rio não adianta você tarifar mais a nossa produção, você já tem ela na BR-364, que é esse absurdo. Não, eu não sou contra, eu tenho certeza que ninguém é contra, entendeu? O pedágio. Ninguém é contra o pedágio. Da forma que ele foi implantado em Rondônia, nas condições que ele foi implantado da nossa rodovia e no preço que ele foi implantado, isso é É inédito, um né? insulto ao inédito. cidadão do estado de Rondônia. Nós precisamos arrumar uma forma da gente reagir contra isso, porque isso é abusivo, essa forma de fazer. As entidades conseguiram uma liminar, foi derrubada, mas essa empresa precisa rever todo esse processo. Eu fiquei 2 minutos, lá no pedágio de 37, parei meu carro e fiquei contando os carros. Deu mais de R$700 em menos de 2 minutos, sem contar os eixos da carreta, só contando os carros pela quantidade de carro. Entendeu? Agora você pega uma carreta, cada carreta que passa é 9 eixos. Entendeu? Então, assim, não é a solução para nós isso. Já vem a Energisa entrou no estado, você vê o preço da nossa energia, cara. Pelo amor de Deus, que abuso. Que abuso, e você não tem força para mudar isso, não adianta. É preciso que a gente possa ter uma reação com relação a isso, sabe? Essas coisas abusivas que Rondônia não é assim mais, não. Rondônia leva a riqueza lá para o restante do país também. É menos um problema para o país em termos de nós sobrevivemos por conta própria.
A gente produzir energia do jeito que nós estamos produzindo, enfiar uma empresa do jeito que a gente tinha de concessão de energia de graça na mão desse povo e receber o que nós estamos recebendo, é muito complicado. É um muito assinte, complicado. né? Você não tem nem com quem reclamar. Agora, Carlos Magno, uma das coisas que a gente sempre conversa com os amigos e tal, não basta só a gente ter boa vontade de querer fazer e nem só até tecnicamente saber o que tem que fazer. A gente já tem que ter feito. As pessoas que já fizeram é o que a gente chama de expertise, é já ter feito. E uma das coisas que a gente percebe é que o senhor, obviamente, já fez bastante coisa. Já experimentou, já teve em situações desafiadoras, né? E com essa experiência, esse ano é ano de Copa do Mundo, que é o que todo mundo está falando, mas também é ano eleitoral. Qual é o grande desafio que a gente tem como Estado, né, de uma forma geral, independente de viés político? Qual é, na visão do Carlos Magno, o grande desafio que a gente tem para os políticos, sejam deputados estaduais, federais, senadores e eu assim, eu vejo assim muita gente reclamando. Eu tô no meio, eu vejo assim, às vezes eu faço política um pouquinho diferente, eu faço política com os meus amigos. Meu voto é orgânico, sabe? Eu primeiro eu conquisto, eu acho que voto é conquista, simpatia e confiança. A hora que você adquire isso do cidadão, você recebe o resultado do entendimento dele com relação à confiança, simpatia, o respeito que você tem que ter pelo mandato. Por exemplo, eu fui um cara que fui prefeito de Ouro Preto, eu nunca inaugurei uma obra. Nunca inaugurei. Você pega a maior praça, a maior obra que eles acham que eu fiz, que não foi a maior, que foi a praça de Ouro Preto, você vai ver o nome do vice-prefeito, dos vereadores, do secretário, dos políticos que ajudaram. Você não vai ver meu nome como prefeito. Eu nunca aceitei colocar meu nome numa placa de inauguração de obra nenhuma. Entendeu? Porque eu entendo que se a gente consegue um mandato, a obrigação da gente é trabalhar em favor de quem confiou o voto. Não interessa se é Maria, se é João, se votou em outro, se votou não. Mas eu vejo muito no meio nosso, principalmente quando você vai buscar a política, as pessoas falando muito mal de político, entendeu? Mas tem muitas dessas pessoas que quando dá no período de eleição, ele quer fazer eleição com barganha. Com barganha, ele não quer votar no melhor. Por exemplo, partido, pessoas hoje, eu sou a favor de votar nas pessoas, entendeu? Partido político é um instrumento para você habilitar perante o Tribunal Eleitoral, para você habilitar uma candidatura, entendeu? Tem gente que não sabe, por exemplo, que não tem outro caminho, né? Essa questão de ideologia, você vê aí, levou ao extremismo. O extremismo está acabando com o país, entendeu? Nós precisamos, no país, o estadista, uma pessoa que tenha centro de uma noção de gestão, de tudo. Eu não gosto de falar mal do político, porque agora, eu não disse agora mesmo que nós estamos aí a nível de país sem saber o que a gente faz. É a hora agora, na eleição, de escolher as pessoas, né? Certas, corretas. Ninguém tem uma estrela na testa, mas você tem passado, você tem perfil, você analisa hoje qualquer um de nós tão exposto político, você busca ele na internet, você vai achar tudo que ele fez, tudo que ele faz. Mestre Luiz Fernando, o nosso querido Carlos Magno, ele passa por todos os governos, todos os partidos, prefeitos, governadores, várias gestões há mais de 40 anos. Ele sempre está sendo convidado para ser a pasta, chefe da Casa Civil, secretário porque eu respeito todo mundo nas suas posições, eu sou do diálogo, eu não gosto de debater discussões sem produzir, entendeu? Eu assim, às vezes você chega numa idade que eu trouxe isso na minha vida toda, respeito, você tem que respeitar. As pessoas estão no cargo, o povo elegeu, você tem que respeitar, não adianta
Cada um faz sua contribuição da forma. Mas hoje tem muita gente que quer mandato para resolver o problema da vida dele. Ninguém quer mandato para. Nós estamos vendo os políticos hoje muito com pouca bandeira para defender, sabe? De segmento, de assim. Então, assim, a gente precisa analisar realmente, entendeu? Para você ter uma ideia, eu nunca pedi um voto na minha vida. Eu nunca cheguei para o eleitor pedir para ele votar em mim, porque eu acho que voto é conquista, como eu falei, entendeu? Você tem que pegar a confiança do eleitor, porque eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer não para o eleitor, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma. O meu meio que eu faço política é com meus amigos. Eu não tenho nada para oferecer para vereador, para prefeito, para presidente de bairro. Eu não faço política assim. Eu faço política com os amigos, entendeu? E eu tenho certeza, se ele vai na urna votar em mim, ele vai levar um voto para mim. Então, eu não sei no dia de amanhã essa questão, como é que vai ser, entendeu? Às vezes eu vejo muita promessa e você não tem nem noção do que você vai encontrar no dia de amanhã, estando no mandato, entendeu? Como é que você promete o que você nem sabe que vai chegar? Você não sabe o que vai estar no outro dia lá, entendeu? Então é dessa forma que eu entendo a política. A gente precisa melhorar um pouquinho isso, sabe? Você precisa ter bandeira, você precisa ter luta, você precisa representar o segmento que você discutiu, que você... Por exemplo, eu sei de educação, eu sei de social, eu sei de segurança, eu sei de saúde, porque eu fui prefeito. Mas onde eu domino mesmo, onde eu debato e tenho conhecimento? Porque é no setor primário, na agricultura, porque eu sou filho de produtor, moro na roça, sou técnico agrícola, minha formação é nessa área, militei a vida toda nisso, trabalhei, pude trabalhar essa questão de regularização fundiária, tudo. Quer discutir isso comigo? Vamos debater, eu sei o que é bom, o que é ruim, entendeu? O resto eu contribuo, eu vou deixar para quem é do ramo para poder a gente debater, ver o que é melhor, o que não é, entendeu? E o diálogo não só para você viver a sua vida, entendeu? Sem desgaste emocional, como no meio político, é a melhor alternativa que tem para você viver em harmonia, para você solucionar o problema e errar menos. Errar menos. E como é que, no meio dessa história toda de tantos desafios, de surpresas que a vida nos oferece sempre, como é que foi a descoberta da espiritualidade? Não, é o seguinte, eu fui coroinha eu estudava interno, andava 3 quilômetros para ajudar o padre a rezar a missa, entendeu? Eu lembro, cheguei em Ouro Preto, o padre Camaione, eu era um amassador de pão de queijo, eu era mineiro, gostava de amassar um pão de queijo, ele gostava muito. Aí ia lá para a igreja fazer, ele ia lá para casa, a gente conversava muito. E assim, eu sempre tive Deus como uma coisa muito sólida na minha vida, sabe? De uma realidade que você não vive sem, né? Tudo que você faz. E eu me converti porque, assim, eu fui a própria manifestação do Espírito Santo te leva para você buscar esse caminho, sabe? E eu entendo tudo. Eu não sou um conservador, não sou radical, entendeu? Mas eu preservo, eu tenho tudo que acontece na minha vida é pela vontade dele. Eu já passei por diversas dificuldades na minha vida, desafio imenso, não só de saúde, mas dentro da vida pública. Vocês conhecem a minha história da minha prisão, da não candidatura, de tudo que passou na minha vida. Eu tenho isso como livramento, eu não tenho como nada. Às vezes não tenho, as pessoas que fez isso comigo, eu faço orar para eles, eu não tenho desgaste emocional com isso. Porque se é livramento que eu tive, eu não tenho que culpar ninguém, entendeu? Eu tenho que agradecer a Deus, é isso que eu faço, entendeu? Falando em coisas para a gente
relembrar, a gente vai assistir junto aqui um videozinho, um vídeo muito legal que o nosso Alex vai soltar pra gente. Solta lá, DJ. Eu, quando eu cheguei no Verão, nas coisas de Catarina, cheguei em Rondônia em 1979, conheci o Carlos Magno logo imediato. Ele chegou aqui em Rondônia um ano antes que eu, em 1978. Logo em seguida, ele foi presidente da nossa Associação dos Técnicos Agrícolas Taron e foi se promovendo, chegou a prefeito do Rio por 2 mandatos, chegou deputado federal, foi secretário de governo de várias gestões, de vários governos, né? A pessoa digna, que é um trabalho excelente da população do Rio, né? E continua nesse mesmo trabalho aqui no nosso estado. Muito bem. E quem é esse garoto aí? O Toninho é uma figura conhecida em todo o estado de Rondônia, pelo menos na área de saúde, né? Ele foi secretário municipal em Jaru, em Anari, em Jorge Teixeira, trabalha muitos anos aqui em Porto Velho. É uma alma muito boa, um cara que não trabalha só pelo salário, ele trabalha para ajudar as pessoas mesmo, é um coração muito grande. Já toda a vida dele foi para que diminuísse as dificuldades daqueles menos favorecidos. Então, Toninho é um colega de trabalho meu, um cara que eu admiro muito, né? E que é um companheirão mesmo, um cara que eu admiro muito. Muito bem. E é só isso? Eu acho que não. Oi, mamãe, passando aqui para dizer o quanto eu te amo e o quanto sou grata a Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você que você tinha todos os motivos do mundo para se chatear, para se revoltar com a vida, mas mesmo assim, você preferiu ser amor, você preferiu ser acolhimento, você preferiu transformar a vida das pessoas através do seu testemunho, o seu testemunho de vida, de luta e de amor e de respeito por todo mundo. Sou grata a Deus por ter você na minha vida e dizer que eu tenho muito orgulho de você ser quem você é, de você ser essa pessoa humilde, de um coração gigante e que ama a vida intensamente. Te amo, vida. E ela tá aqui. Tá meio que ali. Aliás, como o Carlos Magno diz, paixão, né? É um anjo na minha vida. Olha lá. Essa é um anjo na minha vida. É uma parceira, uma companheira. Eu pensei que ela ia colocar um freio em mim, sabe, com relação a isso. E ela é mais do que eu, sabia? O coração dela é muito grande, porque, assim... Se quiser tomar uma água para respirar, esse é o momento da água. Aliás, se tiver mais um também, só que tem que ir devagar agora, né? Senão o Carlos... quando a gente fala das nossas esposas, todos nós aqui, inclusive no estúdio, somos casados, né? Por favor. Todos nós aqui no estúdio somos casados e não tem como a gente levantar de manhã, às vezes naqueles dias que a gente tá mais, né? Quando a gente tem alguém do nosso lado, de fato, que nos impulsiona para frente, que faz valer a pena, que às vezes quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pensa, o que aquela pessoa vai pensar de mim se eu fizer isso? Inclusive, assim, por que eu fiquei assim? Porque eu pensei, eu vou agora vai vir uma pessoa que vai me dar uma freada em todo que eu... Queira ou não queira, a gente desgasta um pouquinho, né? Emocionalmente, a gente evita, a gente mexe muito com saúde, com essas pessoas que dependem mesmo da gente. Então, sim, nossa casa é cheia de doentes, né? Ela é uma pessoa que acolhe assim como se fosse da família. Pessoas estranhas entram na minha casa, fica 2, 3 meses com a família e a gente dando...
Então, assim, e ela não reclama hora nenhuma, levanta, faz almoço, faz café, faz janta, trabalha fora, entendeu? Então é de tirar o chapéu. Não que as pessoas, as mães dos meus filhos, não tenha sido parceira, sabe? Não quer dizer, eu separei por questão de relacionamento, nunca houve traição, nunca houve nada, cada um Coisas da vida, né? é coisa da vida. Eu tenho 4 filhos, uma família muito unida, convivo com todos e com todas, Doutor entendeu? Carlos Sem Brandi, problema a nenhum. política cobra um preço de ausência muito grande na vida Cobra pessoal, na né? família. Eu tive cobrança dos meus filhos. Eu não vi meus filhos crescer. Hoje eu procuro recuperar esse tempo sempre que é possível, né? Mas assim, eu nunca, assim, nunca afastei dos meus filhos. Eles sabiam também. Hoje meus filhos têm orgulho de mim por tudo que eu já fiz, por tudo que eu Todos já formados, já todos com construí, todos diplomas. formados, tudo. Eu nunca, O nunca. exemplo está em casa, né? Não, isso é todo ano a gente reúne, Tá são no muito. finalzinho, mas eu não estou conseguindo resistir. Teixeirópolis. Quando você foi deputado estadual em 1994, eu lembro que a briga maior era deixar criar-se novos municípios. Desses todos que o senhor conhece, dos 52, Teixeirópolis é aquele do coração, como Ouro Preto, ou tem mais alguém? Olha, Teixeirópolis é o seguinte, proporcionalmente é o município que eu sou mais votado, Sim. entendeu? Por incrível que pareça, existe uma Para afinidade Senado entre foi o as. recorde lá, né? Inclusive, era uma história muito interessante. Essa é uma das histórias. Naquela época, se criou os municípios, Ouro Preto desmembrou 5 municípios, né? Antes de eu ser prefeito, desmembrou 5 municípios. A perda Então, financeira. a prefeita, o prefeito era o Piau, né? A dona Joselita, quando administrou, era todo mundo. O Piau começou e desmembrou já no final do governo Piau. Eu já assumi com desgaste, tendo que assumir os funcionários todos e com menos recurso, né? Então, mas quando eu era deputado, se criou Teixeirópolis, tinha que pôr prefeito tampão. E um amigo meu falou, um cara muito simples, entendeu? Falou, Carlão, deixa eu. Ele vivia na época de distrito, ele era vereador em Ouro Preto, ele mesmo roçava as ruas, ele mesmo limpava, catava lixo, entendeu? Eu era deputado e admirava aquilo. O Daniel, finado Daniel, Finado que foi Daniel. morto, né? No mandato de prefeito ele foi morto, eleito. Aí ele falou, me coloca como administrador. E foi assim muito rápido, o governador era o Raupe, e o governador quis colocar os prefeitos muito rápido, e naquela época a gente trabalhava muito aqui, né? E eu falei, não, tudo bem, Daniel, vai ser você mesmo, né? Mandou o documento, colocou aqui. Rapaz, na hora de dar posse para ele, que entreguei para ele fazer o juramento, ele virou no meu ouvido e falou assim, eu não sei ler não, cara. Sou Que analfabeto. história linda, cara! Eu falei, pelo amor de Deus. Que Daniel. história linda! Falei, agora Ele que já você era veio falar. vereador, ele Agora tinha Ele sido foi diplomado. vereador, ué. Que história linda, muita gente não sabe disso. Aí eu falei, então você fala o seguinte, eu vou cobrir minha boca aqui, vou ler aqui disfarçado, e você vai repetindo. Juramento, Eu tirei. juramento. Como é que tira ele da coisa? Agora. Aí demos posse para ele, terminou, eu falei, Daniel, que situação que você me deixou. Ele falou, não, minha esposa é professora, Carlos, te prometo que com 30 dias eu já estou. E realmente ele se preparou, a primeira eleição elegeu o prefeito, eu não sei quanto tempo depois, aí foi um empresário lá e tirou a vida dele, no mandato, entendeu? Foi a mesma coisa de abater um frango no fundo do quintal. Não tinha maldade nenhuma, não tinha nada. Então, Teixeirópolis era essa história. E sempre foi assim, sempre eu fui proporcionalmente o mais votado em Teixeirópolis. Município muito pequeno, mas de uma produção muito grande, tá? Sim, com certeza.
Então quer dizer que chegou o final? Estão fazendo sinal assim, agora que tem que encerrar. Primeiro, mais uma vez, uma honra receber o senhor aqui. Para nós, mais do que um entrevistado, também um amigo e uma pessoa que tem história para contar. Recebo um abraço e um beijão da minha mãe, né? A dona Tânia mandou Minha um beijão amiga. pro senhor. Como o senhor disse, tem muitas histórias que não dão para ser contadas agora, mas não esqueça de guardá-las em algum lugar bem seguro para um dia a gente poder ouvir. Bom demais quando a gente pode conversar e ouvir essas coisas e aprender com o senhor. Mais uma vez, Amém. obrigado. Obrigado você que está acompanhando com a gente esse episódio, certamente ouvindo histórias que vocês nunca ouviram em lugar nenhum. E eu queria, antes de passar para o Sérgio, para a gente poder encerrar, pedir para você, por favor, para eu não cometer a gafe, né? Deixa eu colocar certinho aqui. Pedir para você curtir, compartilhar e fazer lá o seu comentário no nosso Instagram, porque no YouTube você já está aí com certeza participando, mas lá no Instagram você vai no podcast.triunfantes, @podcast.triunfantes, e você coloca lá, começa a seguir a gente para você participar dessa comunidade de um podcast que tem o único propósito de criar conteúdo verdadeiro, pessoas assim que a gente conversa de verdade, sem nada preparado com antecedência para dizer, não, isso pode, isso não pode. Conversas francas, muito entretenimento saudável para você, conhecimento, conhecer o nosso estado, as pessoas que valem a pena, e a gente só consegue fazer isso se você estiver com a gente participando aqui. Sérgio, e aí? Final, vamos passar a régua, fechar as tampas para a gente encerrar o nosso podcast. Obrigado por ser esse exemplo na minha vida, poder copiar um pouco de ti. Tá ali na minha mochila meu caderninho, minhas canetas, eu estou indo para o meu mestrado, e você sempre foi uma pessoa de luz. O ambiente, às vezes, chegava, eu lembro agora, recente, eu me encontrei contigo no hospital de base, você como secretário adjunto do maior, assim, de maior responsabilidade, que é a Casa Civil, você humildemente sentado, esperando a sua vez, brigando e amando de pessoas que muitos falariam para a secretária, liga lá e fala que fui eu, e você não, pessoalmente. Isso me traz assim um respeito muito grande pelo seu nome. Aí vem a pimenta agora. Posso jogar a pimenta? Pode. Aceita o desafio de ser candidato novamente em 2026? Não, isso é como eu disse, né? Depois da minha conversão, Deus proverá todas as coisas. Então, eu tenho realmente, eu não tenho mais vaidade, não tenho mais ambição, nunca tive ambição na minha vida. Talvez esse seja um defeito do Carlos Magno político. O político tem que ter ambição para coisa boa, né? Não para coisa ruim. Mas assim, eu não tenho mais vaidade, é só para contribuir mesmo. Eu acho que as eleições estão chegando, vai chegar o momento. Eu pretendo uma pré-candidatura a deputado estadual, mas Deus vai determinar todas as coisas daqui para frente. Sempre foi assim, daqui para frente não será diferente. Então, como eu já tive muitas oportunidades e Deus não quis que fosse assim, não foi, não tem problema. É o que eu falei, livramento. Mas assim, é mais para contribuir mesmo, né? Mas obrigado, Sérgio. Eu acho que é isso que faz com que a gente fica cada vez mais forte lutando, né? Apesar das dificuldades. Peço desculpa aqui pela emoção, porque eu sou transplantado de fígado. Quando você recebe um órgão, ainda mais fígado, você fica muito emotivo, né? Depois do meu transplante, eu fiquei muito emotivo. Porque, não, é os netos mesmo que faz isso com a gente. Eu sou vô, eu sei disso. Assim, eu acho que a oportunidade de estar transmitindo isso a intenção não é nenhuma a não ser transmitir para as pessoas que vale a pena você dedicar um pouquinho ao próximo, vale a pena você dedicar muito a Deus, né?
eu tenho isso como, não é pretendendo voto, não é nada, é realmente que a gente possa contribuir para que as pessoas possam construir algo de melhor e a gente viver numa sociedade melhor, mais justa, mais valorizando o ser humano, né? Nós estamos vivendo um mundo onde o ser humano está relegado a terceiro plano, né? Ninguém tem pena de nada, de ninguém. Então, se a gente puder contribuir um pouco com isso, eu ainda, no meu restinho de tempo, eu pretendo fazer isso, independente de onde eu estiver, né? O mandato ou sem mandato, eu quero ser o Carlos Magno que eu sempre fui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a gente poder todos estar pela junto. paciência, e fique com Deus, todos vocês, todo mundo. Pois é, estamos encerrando então o nosso episódio do podcast Triunfantes. Nós estamos na temporada 2026 e nós desejamos a você, Carlos Magno, toda a saúde, toda a proteção de Deus, ele falou que nesse restinho de saúde ele vive para baixo e para cima o tempo todo e vai dirigindo, né? Só não dirige rápido. Ele disse que não gosta de dirigir, que ele foi andar de carro comigo e ele ficou com os cabelos tudo em pé assim, falou: "Não, você diminui, pelo amor de Deus". Mas que Deus proteja você, te acompanhe você, sua esposa, Amém. né? Sua casa, que é uma casa que abençoa outras pessoas. E a gente se vê, eu, o Sérgio e o Alex, no próximo episódio do podcast Triunfantes. Até lá. Um abraço.